Eu amo o que eu faço, eu amo estar aqui nesse momento e é um prazer muito, muito grande estar com vocês compartilhando. E estar em home office, né? Algumas pessoas aí estão falando que não é algo muito comum e eu sei quanto isso para vocês tem sido desafiador. Tem sido para todos nós, né? E a semana passada eu fiz algumas lives em algumas empresas, para o Dia das Mães também fiz algumas lives e nós vamos conversar também um pouco sobre isso. Como é estar home office, que é outro desafio que nós tivemos que nos ajustar da noite para o dia, né? Nós tivemos que, em 12 horas, 24 horas, montar posições de trabalho em casa. Aqui em Uberlândia, que é onde eu moro, eu viajo muito, mas a minha casa fixa é em Uberlândia. E é outra saudade que eu tenho tido, viu? Eu estou doente de vontade de voltar a viajar. Eu subo na minha esteira e eu fico simulando a pista do aeroporto que a gente sobe lá e fica deslizando sobre, por exemplo, no aeroporto de Campinas, de Brasília. Eu estou com saudade da bagunça do aeroporto, eu estou com saudade da bagunça de avião, eu estou com saudade de extraviar a mala. Que loucura, né? Nós nunca pensamos que nós fôssemos algum dia viver isso. E aí as pessoas perguntam, o seu trabalho diminuiu? De forma alguma, né? O consultório aumentou muito com essa história da pandemia, o consultório hoje tem lista de espera, e no lugar das palestras surgiram as lives. Mas mesmo assim, a nossa vida comum e a nossa vida ordinária anterior a tudo isso, hoje ela nos faz falta, né? Aquela vida que a gente reclamava, a correria do trânsito, o não estar com a nossa família, tudo isso nesse momento nos faz falta. E nós vamos falar também um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é pensar um pouquinho de como estava a nossa vida anterior à pandemia. O que nós estávamos vivendo, como nós estávamos nos comportando, o que a gente fazia antes. Na verdade, eu costumo dizer isso especialmente lá no consultório, né? As pessoas trazem muitas queixas do tipo, estou procurando terapia agora porque com essa história da pandemia eu surtei, eu estou com crise de pânico, eu estou com ansiedade, eu estou com medo de morrer por causa da pandemia. A primeira coisa que eu queria discutir nessa manhã de hoje com vocês é que a pandemia ela não criou nada, a não ser o vírus. O vírus que também já vinha aí na face da Terra, e aí os infectologistas têm dito isso, esse vírus ele tem tempo, mas ele foi evoluindo, ele chegou a nós hoje do jeito que ele está. Mas a única coisa nova que surgiu com a pandemia foi o coronavírus. Na verdade, as angústias não surgiram com a pandemia, a depressão, essa depressão que as pessoas já estavam, não surgiu com a pandemia, o mundo corrido como estava, todas as coisas que agora derramaram, elas não surgiram com a pandemia. O mundo já estava um caos. E aí, quando algum paciente chega e me reclama que adoeceu na pandemia, eu vou pesquisar o que estava antes. Porque, na verdade, já existia uma doença pré-instalada que nós não olhávamos para ela. A pandemia não adoeceu ninguém. A pandemia não caotizou o mundo. A pandemia não fez com que o sistema capitalista falisse. A pandemia não afastou as pessoas. A pandemia não virtualizou as relações. A pandemia exacerbou. A pandemia fez com que nós percebêssemos a doença que nós já vivíamos. Nós já vivíamos num caos. Nós já vivíamos numa situação muito caótica que precisava ser revista. O mundo já estava em exaustão. E aí, quem lê um pouquinho de filosofia, de psicologia, o Nietzsche já falava muito sobre isso. O Nietzsche falava que existiria um momento em que a sociedade ia quebrar, porque a forma que nós vivíamos não era sustentável. O Bauman, que morreu há 2 anos atrás, que foi um grande pensador aí atual da humanidade, bom dia, Paulo. É isso daí, Paulo, tudo ficou mais exacerbado. O Bauman dizia que nós vivíamos uma sociedade líquida e nada se sustenta em cima do líquido. Ninguém consegue caminhar na água. Então, eu dizia que nós estamos em submersamento. Então, era natural que algo acontecesse para que mudanças acontecessem. Nós vivíamos numa sociedade exausta, nós vivíamos num sistema exausto, nós vivíamos numa sociedade deprimida, ansiosa e medicada. Então, na verdade, nós vivíamos uma paz, entre aspas, uma paz de cemitério. Às vezes as pessoas me dizem assim, eu gosto de ir lá no cemitério visitar, porque eu sinto uma paz no cemitério. Tem gente para tudo, né? Tem gente que sente paz no cemitério. E eu digo, a paz do cemitério, ela é uma paz
estranha, né? Porque ela é uma paz, porque não existe vida. Não existe nada ali pulsando, caminhando, mudando, fazendo, acontecendo, e por isso existe paz. Nós vivíamos, entre aspas, antes da pandemia, uma situação de paz, entre aspas, mas uma situação de morte, porque não havia mudança. Hoje nós vivemos um duelo com a pandemia, um duelo entre a vida e a morte. A vida é mudança constante, a vida é movimento, a morte é paralisia. O que caracteriza um corpo e um organismo quando ele está morto é exatamente a paralisia. E nós vivíamos numa sociedade paralisada, paralisada em seus valores, paralisada em suas crenças, paralisada numa série de coisas. E essa pandemia vem e bagunça tudo, e mobiliza tudo, e faz com que nós possamos repensar. Para vocês terem ideia, nos últimos 10 anos aumentou em mais de 40% o suicídio entre adolescentes. No Brasil, ano passado, nós tivemos um recorde de número de suicídios. O número de suicídio ele não é divulgado apenas no meio profissional, para que não gere uma série de pessoas que começam a fazer isso em série, estimuladas, já deprimidas por esse tipo de situação. Então, nós vimos de uma sociedade que se sustentava a partir da medicação, que era feliz e que aguentava a vida porque corria demais. Na verdade, o que é que nós fazemos? Nós não aguentamos a solidão. Então, nós vamos enfiando coisas dentro da nossa solidão para a gente aguentar sobreviver. A gente coloca serviço demais, trabalho demais, bebida, fumo, droga, excesso de diversão. E aí o Freud vai dizer, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Quando nós enchemos a nossa vida de coisas, nós estamos querendo fugir de uma série de coisas, nós queremos fugir de nós mesmos. Uma pergunta para você que me ouve: você suporta a solidão? Você suporta a sua presença? Você aguenta ficar sem fazer nada? Exatamente, até a água em excesso faz mal, né? Você aguenta a sua presença? Opa, caiu meu celular aqui. Você aguenta a sua presença? Você aguenta ficar com você mesmo? Então, são todas essas questões que nos foram trazidas agora durante o momento da pandemia. E aí nós nos vemos obrigados a repensar em todas elas. Então, a primeira questão que eu queria discutir nessa manhã de hoje é que nós pensássemos o seguinte: a pandemia, ela não nos destruiu, a pandemia ela não nos caotizou, a pandemia nos igualou. Eu tenho visto muito um post no Instagram que diz assim, é uma cena, uma foto de inúmeros barcos no mar, e vários barcos, barcos grandes, pequenos, navios, barcos de pesca, e o mar revolto, e nessa foto está escrito o seguinte: nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. A pandemia nos igualou, porque a pandemia nos apresentou uma situação que nos torna iguais, que é a morte. Se você for pegar lá, por exemplo, na catedral que tem na Espanha, uma catedral toda feita de ossos, lá vai ter escrito na porta, aqui somos todos iguais. Quando você pega um esqueleto humano, é difícil, inclusive, identificar se é homem ou mulher. Tem que fazer exames e dependendo da idade desse esqueleto, nem isso é possível se determinar. Ou seja, a morte é um fator que nos iguala, que nos torna na mesma condição. Então, a pandemia ela não nos caotizou, ela nos igualou, ela nos apresentou uma situação batendo à nossa porta, mordendo ao nosso calcanhar, que faz com que todas as outras coisas perdessem o sentido. De repente, correr já não faz mais tanto sentido, ganhar muito dinheiro já não faz tanto sentido, fazer inúmeras viagens. Às vezes eu viajo e eu fico olhando as pessoas. Exatamente, Rafael, estamos na mesma tempestade. Independente se ricos, se pobres, a pandemia nos igualou e nos colocou diante de uma situação que todos vamos ter que enfrentar. Quando eu viajo para o Brasil inteiro, e às vezes até para fora do Brasil, eu fico em aeroportos parada, na sala de espera, contemplando o movimento das pessoas. E eu vejo pessoas correndo, grandes empresários, pessoas bem vestidas e com celular, e lidando e falando numa seriedade, e levando a vida muito a sério.
e como se tudo aquilo fosse muito importante, e a pandemia veio nos dar uma informação. Tudo isso é muito importante, mas o mais importante é a vida. E a pandemia veio nos dizer que nós precisamos levar a vida menos a sério, porque ninguém vai sair vivo dela. Ninguém vai sair vivo dessa experiência que é a existência. E quando, de repente, algo se coloca diante de nós, nós somos obrigados a pensar sobre isso. Não há mais o que fazer, não há mais para onde correr. Nós temos aí situação onde nós somos obrigados a rever nossos valores. É preciso saber viver, como dizia a canção. Talvez essa canção poderia muito bem ser o hino dessa pandemia, né? É preciso saber viver. De repente, as coisas perderam a importância. Ah, mas o mundo não pode parar. Pois é, o mundo parou. Se ele podia ou não, a pandemia não nos perguntou se ele, o mundo parou. Ah, eu não posso perder o voo. A TAM não pode cancelar o voo tal. Pois é, cancelou praticamente todos. 90% dos voos no mundo hoje estão cancelados. Eu atendo pacientes no mundo inteiro, em Dubai, na Grécia, nos Estados Unidos, enfim. Eu, por exemplo, atendo uma paciente de ela diz, André, no Árabes não decola nada, nada. Nós estamos numa situação, ela diz, porque está em lockdown, estamos diante de uma situação onde nós temos direito de sair uma vez a cada 15 dias para ir no supermercado, nós temos tempo de volta. E aí você é obrigado a se deparar com uma série de coisas e não para onde correr. O Nietzsche dizia algo muito interessante, ele dizia que nós tínhamos que conviver com a natureza e não dominar a natureza, porque em algum momento a natureza nos traria isso de volta. Nós vivemos milhares de anos num processo não de convivência pacífica com a natureza, mas nós vivemos um processo de dominação da natureza. E, de repente, a natureza nos impõe uma situação que cala a nossa boca. A Bolsa de Nova York já não faz o menor sentido. A Nasdaq já não consegue controlar os acontecimentos. A Bovespa já não é mais o índice mais importante. O índice mais importante agora é quantas pessoas contaminadas, quantas pessoas morreram, quantos respiradores nós temos, quantos hospitais de campanha estão sendo criados, quantos túmulos estão sendo abertos. E exatamente, é a natureza dando respostas. E aí eu venho dizer novamente, a pandemia ela não foi um caos, pelo contrário, a pandemia veio nos igualar, a pandemia veio gerar em nós uma angústia na nossa própria vida. Nós precisamos parar, refletir. De repente, as mães começaram a pessoas que tinham 2, 3 filhos, e aí ela sai de manhã, ela deixa o menino na escola, ela vai para o trabalho, como se o trabalho fosse muito importante, e ele é até certo ponto, mas não naquela dimensão que nós dávamos. Depois ela volta à tarde, ela busca a criança toma banho, janta e dorme. E a convivência era mínima. Hoje você tem que trabalhar, você tem que conviver com seu filho, você tem que negociar os barulhos dentro de casa, porque as crianças estão em atividade, você tem que ensinar dever. A semana passada eu falava muito isso com as mães, o quanto tem sido difícil, e as meninas que estão aí no grupo podem compartilhar dessa dificuldade agora conosco, o quanto tem sido difícil o home office, especialmente para as mulheres, também para os homens, porque antes nós tínhamos espaços separados. O espaço do trabalho era um, o espaço de casa era outro, muito bem definido, e isso facilitava essa relação. Ninguém intervia no meu trabalho, porque eu estava lá no escritório. A palavra escritório, lugar da escrita. Tório é lugar, escritório, o lugar da escrita. Eu ia para o escritório, onde lá eu podia trabalhar, onde lá eu podia fazer minhas ações, e eu voltava para casa, onde ali era o convívio familiar. E no máximo, às vezes eu ligava o notebook e respondia alguns e-mails, mas era isso daí que acontecia. Agora o lugar da escrita, o escritório, passou a ser a casa da minha, a sala da minha casa. E aí as crianças correm, eu preciso conviver com elas, eu preciso conversar, eu preciso atender as necessidades. Eu começo a entender a importância da professora, o quanto as professoras são maravilhosas.
Você que é mãe aí, você deve compartilhar comigo dessa ideia. Eu quero sugerir, quando voltar às aulas, que as professoras ganhem o dobro. Eu nunca sabia o quanto difícil era segurar 30 pessoas dentro de uma sala. É algo para alguém que faz bruxaria, alguém que é mágico, alguma coisa específica. Porque eu estou tendo que segurar uma só e estou achando quase impossível. As professoras, elas têm o meu respeito, a minha admiração para sempre. Eu acho que as professoras, a partir de agora, deveriam ganhar como os médicos, porque essa profissão é incrível. Ensinar dever está complicadíssimo. Como diz um amigo meu, nem eu não gostava de estudar, agora estou sendo obrigada a estudar com criança. Então, isso tudo vem e complica aí, e mostra para nós a dificuldade de todas essas situações. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que essa pandemia gerou em nós uma grande angústia. Nós agora temos uma angústia diante da nossa existência. Nós somos obrigados a repensar a nossa existência, nós somos obrigados a repensar o nosso trabalho, nós somos obrigados a repensar a nossa família. Pensa em você antes da pandemia. Nós não vivíamos, nós existíamos. Você viajava de férias, você gastava tempo fotografando as coisas. Você ia para a praia, você mal curtia a praia. Aliás, tem gente que mora em frente à praia e diz: eu nem vou na praia. Eu já me acostumei com isso daqui. A gente quer ir praia, a gente parece, fica louco com a praia. E quando eu faço palestras no litoral, eu sempre converso com nativos e eles dizem: aqui a gente nem liga para isso. Pois é, agora você está sentindo falta da praia. Agora você está com vontade de pisar na areia. Agora você está com vontade de entrar na água. Agora você está com vontade só de sentar na frente da praia e ficar quietinho observando o mar. Que ótimo! A pandemia nos tirou de uma paralisia que nós vivíamos. Nós vivíamos paralisados, nós vivíamos anestesiados. Eu gosto muito da ideia da filosofia, eu também sou formado em filosofia, e a filosofia nasceu do espanto. Guarda essa frase, que essa frase pode fazer grande diferença na sua vida. A filosofia nasceu do espanto. E o que quer dizer isso? As pessoas vão acostumando o olhar, vão viciando o olhar. E o que a filosofia diz? De repente, eu vejo uma flor um dia no jardim, eu vejo dois, eu vejo três, e de repente eu viciei e eu já nem enxergo aquela flor. Filosofar é a arte de espantar-se. É todo dia olhar para aquela flor e achar ela linda, maravilhosa, e descobrir novas nuances, e achar aquilo uma grande novidade. É se espantar diante da vida, é se espantar diante dos seus filhos. É todo dia acordar de manhã e ver que você tem filhos, tem casa, tem esposa, ou é solteiro. É se espantar diante do apartamento que você conseguiu comprar. É se espantar diante das suas conquistas. É se espantar diante do seu trabalho, porque você tem um trabalho, e é acordar todo dia e achar isso uma incrível novidade. Nós, antes da pandemia, perdemos a graça do espanto. Nós estávamos acostumados, nós estávamos viciados. Nada para nós tinha mais graça. A gente achava tudo muito comum, o nosso olhar estava viciado e, de repente, nós voltamos a nos espantar. Nós voltamos a olhar para as coisas de uma forma diferente. E isso é mágico, e isso é espetacular. De repente, as coisas voltam a parecer novidade. De repente, a gente volta a desejar. Você ia para o almoço de domingo na casa da sua mãe e você gastava muito parte do seu tempo no celular, pode confessar, porque eu também gastava. E aí você não conversava com as pessoas, e você resolvia coisas no domingo, e você respondia o WhatsApp. Agora você está ansioso por visitar a sua mãe. Agora você está ansioso pelos almoços de domingo. Agora você está ansioso pelo caos da sua família. Outro dia, numa entrevista na Record, me perguntaram qual é o modelo de família perfeita. Eu vou te dizer aqui o modelo de família perfeita. Família boa, família perfeita, é aquela família que tem cunhado brigado com cunhado, que tem primo que não vai na casa do fulano porque não conversa com ele, que tem cunhada fofoqueira, que tem sobrinho lerdo, que tem sobrinho problemático, que tem uma avó enjoada, que tem gente alegre, que tem gente que ri, que tem gente que bebe, que tem gente que briga, que tem gente que faz bagunça. Essa é a família perfeita e ideal. Família muito quietinha, que todo mundo se dá bem, que todo mundo está tudo muito certinho, tem alguma coisa errada.
Família é sinônimo de movimento, de bagunça, de discussão, de desentendimento e de perdão. Família que todo mundo se ama é porque está todo mundo mentindo. Ninguém se ama o tempo todo. Essa ideia de família perfeita, ela é uma ideia falida. E aí, de repente, a gente sonha em voltar para esse convívio. Aquela pessoa que você não suportava, nós estamos com vontade de rever. Outro dia eu postei no Instagram, falei que vontade de conviver com os outros, ir para casa dos outros, almoçar com os outros, beber com os outros, brigar com os outros. Nós estamos com vontade de estar no meio de pessoas. Eu falei outro dia que as minhas roupas de sair, elas devem estar achando que eu morri. Por quê? Porque agora a gente só fica em casa. Até para trabalhar, a gente fica em casa. Eu tenho certeza que você que está aí na live, você deve estar igual o William Bonner. Daqui para cima você está de camisa, está tudo ajeitado. Mas da cintura para baixo você está com short de pijama. Eu tenho certeza que deve ter um monte de gente aí que está com short de pijama até agora. Você põe só uma camisa para fazer aquele modelo corporativo, aquela coisa ajustada, bonita, passa uma massa corrida na cara, né? As meninas passam um batom, desamassa o cabelo, mas se o celular cair aqui para baixo é um caos. A coisa aqui complica. Quem tá rindo é porque tá de short de pijama, né, Marli? E aí nós nos vemos diante dessa situação. De repente, virtualizou tudo. Você adorava a internet. O seu marido, os seus filhos, seus amigos diziam: fulano, nós estamos aqui no restaurante, sai desse celular, sai desse computador, você só fica no computador. Agora você é obrigado a ficar no computador. Agora você é obrigado a ficar no celular. E esse excesso de virtualização está nos saturando. Você está louco para sair do computador. Você está louco para sair do celular. Você está louco para voltar para o escritório. Você está louco para voltar para o hotel. Você está doido para o cliente brigar com você, reclamar. Está exaustivo essa virtualização das relações. E olha que interessante o que essa pandemia nos faz. Ela faz a inversão de valores. Nós nunca desejamos tanto o contato. Nós nunca desejamos tanto estar com pessoas. Nós nunca desejamos tanto a possibilidade da humanização das relações. Por isso, estar vivendo esse momento de pandemia é mágico. Outro dia alguém disse assim: esse é um momento histórico, mas que difícil é viver um momento histórico. Realmente, viver um momento histórico é muito difícil. Nós estamos vivendo um momento que os livros de história vão contar dele para sempre. Um momento que está dividindo a história da humanidade. Um momento que está fazendo a gente repensar uma série de coisas. Mas se você souber aproveitar isso de uma forma boa e saudável, você está vivendo um momento mágico. Você está vivendo um momento único. Você está vivendo um momento marcante. Que bom que a nossa geração está... A Marinês está dizendo que comentou com a colega que está com saudade até das brigas profissionais. Não é, Marinês? Nós estamos com saudade da colega fofoqueira. Nós estamos com saudade de ir lá pegar um cafezinho, encontrar o colega lá na cafeteira e a gente falar mal da reunião, não é? Nossa, que reunião chata, não aproveitei nada. Tinha tanta coisa para fazer, esse povo está fazendo reunião. A gente não sai dessa reunião sem aproveitar nada, só para o serviço da gente, só atrapalha, não é assim? Que coisa boa que era esse momento. E, de repente, a gente se vê paralisado de tudo isso, paralisado da convivência. Se nós soubermos aproveitar isso, se nós soubermos usar disso a nosso favor, nós vamos viver uma transformação inigualável, especialmente como sociedade. O que nós vivíamos antes? Nós vivíamos a proposta da felicidade. A sociedade de consumo é marcada pela proposta de felicidade. O consumismo é marcado pela proposta de felicidade. Todas as propagandas, quando vão vender algo, elas te estimulam a te dar a ideia de que você tiver aquele produto, você vai ser mais feliz. Se você viajar para aquele lugar, você vai estar feliz. Se você comprar aquele carro, você vai ser mais feliz. Se você usar aquela roupa, você vai ser mais bonita e, consequentemente, mais feliz. Todo o consumo é baseado na ideia de felicidade. E, de repente, nós não podemos consumir. Pela primeira vez na vida, se você ganhar na Mega Sena, o que você vai fazer com o dinheiro? Porque quando a gente pensa em ganhar na Mega Sena, a gente fala assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu paro de trabalhar amanhã, eu vou viajar, eu vou para lugares lindos, eu vou comprar um carrão,
eu vou comer em lugares maravilhosos, eu vou passear para lugares maravilhosos, eu vou, pela primeira vez na vida, ganhar na Mega Sena não faz o menor sentido, porque nós baseamos a ideia de felicidade em consumir. Ser feliz era consumir. Consumir carros, roupas, lugares, viagens, restaurantes, pessoas, até pessoas nós consumíamos. Nesse momento, nem pessoas nós estamos podendo consumir. Eu falo que feliz de quem é casado nesse momento, porque os solteiros estão ferrados. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, agora só com atestado médico. Então, quem é solteiro, vocês riam da gente que era casado, falava que era ruim ser casado, eu achei pouco. Vocês vão ficar com jejum de sexo uns 6 meses, e eu estou achando pouco para vocês tudo. É bom que vocês nunca mais vão rir da cara da gente que é casado. Nem seres humanos. Coitado de você, Adriano. Adianta ir para a rede social, não tem nem para onde marcar com as pessoas. O Tinder está falido. Marcar para encontrar onde? Beijar agora só com atestado médico e assim, ó, prova e contraprova. Não adianta vir só com prova, não. Tem que ter prova e contraprova. Então, até pessoas nós consumíamos. Presta atenção nisso. Felicidade era sinônimo de consumo. Se você ganhar na Mega Sena, o que você vai fazer? Todo mundo sugeria consumir. Comprar, viajar, ter, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, você vai ter que repensar a sua noção de felicidade. Você não pode mais consumir, você não pode mais comprar, você não pode mais passear, você não pode mais viajar, você não pode mais ir ao shopping, você não pode mais comer no restaurante chique, você não pode mais comprar o vinho caro, você não pode mais postar a foto do vinho caro. Agora, no máximo que você posta é a foto da sua casa, da live, que o povo está fazendo isolamento social, 45 pessoas dentro de casa assistindo a live do Bruno e Marrone. Só no Brasil, o Brasil é maravilhoso, nós temos uma capacidade, nós reinventamos até o lockdown. Obrigada, Ivaneide, que bom estar aqui com vocês também. Mas isso tudo é temporário, sim, Paulo, é temporário. Mas o que nós vamos levar disso? Paulo fez uma inserção muito importante, isso tudo é temporário. Assim como uma doença, assim como uma gripe, assim como um câncer, eu atendo alguns pacientes em tratamento de câncer, uma doença grave, ela te faz repensar toda a sua vida. E aí você escolhe, ou você sai melhor dela, ou você perdeu uma mega oportunidade de se transformar numa pessoa maravilhosa. Quando a gente passa por um grande abalo, ou a gente sai melhor disso, ou a gente perde a oportunidade de se transformar numa pessoa maravilhosa. Vai ser temporário. Daqui 1 mês, 2 meses, no máximo, essa história de pandemia já deve estar controlada, não acabada. Mas e daqui 2 meses? Como é que você vai sair disso? Você vai sair igual? Você vai sair ainda pensando que felicidade é consumir? Você vai perder a oportunidade de reencontrar sentido no toque. Antes nós nos abraçávamos, isso não fazia menor sentido mais. Dar 3 beijinhos era algo formal. Agora nós estamos sentindo saudade de abraçar, saudade de estar juntos. Olha como nós vivíamos num mundo maravilhoso. As pessoas cantavam parabéns, o aniversariante soprava em cima do bolo e depois todo mundo comia. Olha que céu! Isso é o paraíso, alguém soprar em cima de uma comida e todo mundo poder comer. Nunca mais nós vamos viver esse tipo de coisa. E aí nós nos deparamos com uma situação que faz a gente repensar, que faz a gente repensar todos os nossos valores. Nós não vivíamos em família anterior à pandemia, nós vivíamos em aglomerado de pessoas. Um filho no quarto, o outro filho no outro quarto, o pai assistindo futebol e a mãe cozinhando. As pessoas não se sentavam mais à mesa, as pessoas não conviviam, as pessoas não compartilhavam. Estar no escritório era uma tortura. A palavra trabalho, ela vem do latim, tripalium. Tripalium, ou 3 varas. Na Idade Média, era colocado nas costas do trabalhador, quando ele ficava em momento de exaustão, se amarrava 3 varas e colocava nas costas dele. 2 encostava no rim e uma encostava no pescoço. De forma que se ele começasse a se curvar de cansado,
essas varas pressionavam esses pontos e ele não conseguia curvar. Então ele trabalhava o dia inteiro ereto e rendia, produzia. Se ele se curvasse, essas varas apertavam os rins e o pescoço dele. Era um instrumento de tortura, se chamava tripalium. A palavra trabalho vem de tripalium, que do latim quer dizer instrumento de tortura. O nosso trabalho era uma tortura antes da pandemia. Era horrível. Dia de segunda-feira nós pensávamos, eu não acredito que eu tenho que viver mais uma semana. Agora nós estamos com saudade de irmos para o trabalho. Nós estamos com saudade da nossa liberdade. Alguns dias atrás um colega me disse, eu estou doente com a pandemia, esse negócio de ficar em casa o tempo todo, eu vou surtar. Eu falei, mas você nunca gostou de sair de casa? Ele é uma pessoa super solitária, não gosta do convívio social, fica mais em casa. Eu falei, mas você nunca gostou de sair de casa? Por que agora com a pandemia, que não pode sair de casa, você está surtando? Ele falou, porque eu gosto de ter a minha liberdade de dizer não. Eu gosto de ter a minha liberdade de não ir. Agora eu sou obrigado a não ir. E isso nos faz repensar, e isso nos faz olhar para nós e para as relações e para o próprio trabalho de uma forma diferente. Antes da pandemia, tínhamos 18 milhões de desempregados no Brasil. Quantos milhões nós teremos pós-pandemia? E aí o trabalho ganha um outro sentido. O trabalho vira bênção, o trabalho vira oportunidade. Eu e meu esposo somos autônomos, e aí a gente repensa muito sobre isso quando a gente diz é complicado não trabalhar. Quando você sai de casa hoje, quando você tem um projeto, a gente diz, que bom que eu tenho, que bom que eu estou trabalhando, em meio a esse caos, em meio a esse desemprego, em meio a tantas pessoas em condição de subhumana. O quanto isso vai agravar, o que vai vir com a crise econômica. Então, o trabalho ele ganha outra perspectiva. Antes, quando o hotel estava cheio, a gente pensava, nossa, o hotel está cheio, que problema, que tanta coisa que nós vamos ter que fazer. Agora a gente agradece. Que bênção, tomara que o hotel encha, tomara que os comércios voltem a funcionar, tomara que os shoppings encham de pessoas, tomara que novamente a gente consiga produzir, consumir de forma sustentável, de forma reflexiva, e o trabalho possa nos trazer os frutos, os resultados. Tudo isso ganha um sentido novo. Se você tem emprego, se você tem trabalho, a partir de agora, isso passa a ser uma coisa boa, passa a ser uma bênção. Então, essa reflexão que eu quero fazer com vocês nessa manhã de hoje é para que a gente repense a pandemia de uma forma diferente. Ela não é uma desgraça, muito pelo contrário. A palavra desgraça quer dizer ausência total da graça, falta total da presença divina. Essa pandemia, por pior que pareça, ela é uma oportunidade, ela é um presente, ela é uma oportunidade de repensar as relações, de repensar o nosso trabalho, de repensar as oportunidades que a vida te deu. Ela é uma oportunidade de repensar a vida, a própria vida, a condição humana de finitude. Nós esquecemos que nós éramos mortais. Eu já fui freira, por incrível que pareça. Vou te dar uma pausa para que você possa rir. Eu fui freira. Não está aí no meu currículo. E uma das coisas que eu aprendi, aliás, centenas, dezenas de coisas, é que como uma pessoa possa se autoanalisar. Depois me manda essa pergunta, por favor. No final, a gente vai ter aí uns 10 a 15 minutos para a pergunta. Por favor, refaça a pergunta, faço questão de responder a todos. E no convento, especialmente no monastério, onde os monges vivem, especialmente no monastério do Rio Grande do Sul, os monges se cumprimentam, eles têm um voto de silêncio. Eles pouco falam durante o dia uns com os outros. Eles vivem em reflexão. Isso é uma vocação, um dom. Quem procura esse tipo de monastério já quer viver esse tipo de situação. E nesse monastério, onde esses monges vivem isso, esse voto de silêncio, onde eles pouco se falam, todas as vezes que eles cruzam um pelo outro, eles têm um cumprimento, uma forma de se cumprimentar, um pouco estranha, mas bastante filosófica. Sempre que um passa pelo outro, um deles diz, lembra-te de que vais morrer. E durante todo o dia, quando um cruza pelo outro, algum deles vai dizer, lembra-te de que vais morrer.
André, mas que coisa mórbida, ficar o dia inteiro lembrando de que vai morrer. Pelo contrário, a morte, ela nos coloca diante da situação da vida. Quem tem medo da morte, tem medo da própria vida. O fato de imaginar ou de ter consciência durante todo o dia de que eu vou morrer faz com que eu viva a vida com mais qualidade. Se você soubesse que hoje, ao final da tarde, seria a sua última oportunidade, o que você faria? Se você soubesse que você tem só alguns dias, algumas semanas, alguns meses de vida, o que você faria? As brigas perdem o sentido, as mágoas perdem o sentido, a reclamação perde o sentido. O trabalho passa a ser uma bênção. É só quando a gente está doente e não pode trabalhar, ou quando a gente perde o emprego, é que a gente sabe o quanto o trabalho é importante e a gente anseia poder voltar a trabalhar. A morte nos dá qualidade para a vida. A morte nos coloca diante de uma situação de finitude. A morte esfrega na nossa cara a nossa condição de finitos. E ela nos diz: viva, porque um dia isso aqui vai acabar. Para de reclamar, para de achar ruim, para de ser azedo, para de reclamar de tudo. Se está de sol, reclama. Ai, que inferno, está muito quente, tem um sol para cada um lá fora. Se está muito frio, reclama. Ai, que horror, que frio. Se está chovendo, reclama. Morre então, trem. Tudo está ruim, ué. Nós reclamamos o tempo todo. Nós reclamamos do ter, do não ter, do fazer, do não fazer, do acordar, do dormir. Tem gente que é chato demais, então morre, ué. Ah, eu durmo. Eu tenho uma irmã que reclama de tudo. Fala, hoje eu dormi até 2 horas da tarde. Ah, como que se aguenta? Nossa, eu dormi até 2 horas da tarde, é muito ruim. Aí você fala, nossa, hoje eu acordei cedo para ir trabalhar. Ai, coitado de vocês que tem que acordar cedo para trabalhar. Deve ser ruim demais ser pobre. Morre então, trem. Todo jeito tá ruim, nada tá bom. Se tá de férias, nossa senhora, já tô até pensando quando essas férias acabar. Uma pessoa dessa não merece estar vivo. Já entra de férias pensando, já viaja reclamando. Tem gente que vai, olha, nós agora não podemos ir para o supermercado. Tinha gente que reclamava de ir no supermercado. Ai, detesto ir no supermercado. Ai, muito cheio. Ai, tem que pegar carrinho. Ai, tem que pegar aquele tanto de trem, pôr no carro, tirar do carro, pôr no carro, tirar do carro, levar para o armário, tirar do armário, levar para o fogão. Morre! Morrer é melhor? De repente, a situação de finitude, ela nos desafia. Ir para o supermercado agora virou turismo chiquérrimo. Agora é ostentação, tirar uma selfie no supermercado. Turismo de gente chique, de gente rica agora, ir para o supermercado. E nós reclamávamos. Que bênção que é ir para o supermercado. Quem pode ir para um supermercado? Quem pode encher o carrinho? Eu tenho síndrome de pobre, eu amo ir para o supermercado, sempre gostei. Eu acho um parque de diversão, eu acho uma Disneylândia. E vai e olha preço, e olha informação nutricional. Que coisa mais boa poder ir para o supermercado e encher o carrinho. Agora a gente não pode mais ir para o supermercado. A gente vai para o supermercado de máscara. Outro dia eu estava no supermercado, já segurei no braço de um rapaz, quase que eu levo o marido errado para casa, porque esse negócio de máscara agora também virou uma confusão, esse trem virou uma bagunça. E se eu levasse o marido errado, se ele fosse bonito, eu não ia devolver também não, porque está em quarentena, aí a gente é obrigado a ficar com o produto, não tem como você voltar para devolver não, você já fica com o marido, depois troca o marido e você vai organizando a vida nesse processo. E é isso aí. E é diante disso que essa pandemia nos coloca. Ela não nos dá a opção de escolha. Boa ideia, né, César? Você está querendo trocar a mulher no supermercado? Vou mandar a gravação dessa live para ela. A pandemia não nos dá a condição de escolha. Ela é uma situação que nos é imposta. Você deve ter tido algumas doenças durante a vida, você deve ter tido algumas revertérios, você deve ter sido mandado embora de alguma coisa, você deve ter passado por alguma situação difícil. Você repensou sua vida? Em que sentido você repensou? Agora nós não temos condição, nós não temos escolha, nos é imposto e nós não vamos sair da mesma forma. Como sairemos da pandemia, que é o título, né, dessa live? Nós sairemos melhor. Nós antes não vivíamos o mundo, nós estávamos no mundo. Nós antes estávamos perambulando como zumbis,
como The Walking Dead, a série. Nós não aproveitávamos, nós não gozávamos, nós não admirávamos. André, como que nós vamos sair dessa pandemia? Nós vamos sair infinitamente melhor. Eu acredito muito nisso, eu quero muito isso, eu estou me esforçando muito para isso. A pergunta é você, como que você vai se sair dessa? Qual vai ser a perspectiva? Como que vai sair o comércio? Eu não duvido, nós vamos dar conta, nós vamos nos reconstruir, nós não vamos quebrar. Não é o fim da nossa espécie, não é a desolação, não é a disseminação geral da desgraça. Nós vamos sair infinitamente melhores. Essa pandemia não é uma desgraça, ela é uma oportunidade. Em chinês, a palavra crise, ela tem dois sentidos, ou algo muito ruim e devastador, ou oportunidade. E essa palavra veio da China, exatamente. E é isso mesmo que você pensou, do mesmo lugar que o vírus começou a se disseminar. Crise pode ser algo muito ruim e devastador, mas pode ser uma belíssima oportunidade. Depende da forma com que você vai ressignificar tudo isso que você está vivendo. Nós não valorizávamos a arte, nós íamos pouco ao teatro, nós íamos pouco ao cinema, nós íamos pouco aos shows, nós íamos pouco ao Parque do Ibirapuera, ao parque da sua cidade, nós não aproveitávamos o ar livre, nós não andávamos de bicicleta, nós não nos tocávamos com sede, com ânsia, com desejo. Isso tudo está sendo repensado. Inunda a internet de vídeos de netos chorando vendo os avós de longe, de idosos desejando abraçar outras pessoas. E agora nós vamos ter que fazer isso, mas numa perspectiva diferente. Melhor do que perguntar por que nós estamos passando por tudo isso, é perguntar para que nós estamos passando por tudo isso. Para quê? Qual vai ser a mudança? O que nós vamos aprender? Como nós vamos sair? Aproveite essa oportunidade, faz dela uma oportunidade grandiosa. Saia melhor. Eu quero te contar uma história para finalizar, para ressignificar alguns valores. Certa oportunidade, eu estava indo para Goiânia, eu ia fazer uma palestra lá, e um carro viria me buscar na minha cidade, em Uberlândia. Porque eu geralmente viajo de avião, raramente posso viajar de carro ou ônibus, porque o meu tempo é curto e eu não conseguiria fazer tudo que eu posso fazer e deveria fazer, então não dá para viajar de ônibus. Nessa oportunidade, o carro que viria me buscar não pôde me buscar, Uberlândia está a 400 quilômetros de Goiânia, e o meu amigo, a palestra era numa agência dele, e ele me perguntou se eu me incomodaria de ir de ônibus. Nesse dia eu estava desocupada, então não teria o menor problema ir de ônibus. Eu falei, eu vou sim, não tem problema. Isso é raro acontecer, mas dessa oportunidade eu vou. Fui rápido para a rodoviária e peguei um ônibus. E aí você imagina o estresse do que é um ônibus, especialmente se você conhece Goiás. Tem alguém de Goiás aí? Ônibus de goiano vai dentro, galinha, piqui, farofa, goiano, vai tudo dentro desse ônibus. E é aquele ônibus engraçado, aquele ônibus sem ar-condicionado, aquele ônibus com janelas imensas, aquele ônibus com gente andando para cima e para baixo, é um verdadeiro caos. E aí, dentro desse ônibus, o ônibus é cheio de gente, muito calor, não tinha ar-condicionado, janelas abertas, e tinha uma criança dentro desse ônibus, um menino, e esse menino andava o ônibus o tempo todo, para lá e para cá, e puxava conversa com todo mundo, e fazia bagunça, e o ônibus virava, ele caía em cima das pessoas, e tinha uma mulher lá no fundo com ele, eu achei que era a mãe dele, ela danava com ele, mas nada que fosse efetivo e que parasse. E esse menino ficou a viagem inteira incomodando, puxando assunto, caindo em cima das pessoas. Todas as vezes que ele passava perto de mim, eu disfarçava para que ele não puxasse assunto comigo. A hora que ele passava, eu olhava para o rumo da janela, para que eu não pudesse vê-lo, estabelecer um contato visual. Vai aí uma dica. Se você não quer conversar com alguém, se não quer que alguém puxe assunto com você, não estabeleça contato visual. Se a pessoa olhar no seu olho, ferrou, ela já te prendeu, você é obrigado a conversar. Então, disfarça, olha para o celular, olha para cima, olha a unha, se quebrou, faz qualquer coisa. Estabeleceu o contato visual, já era, a pessoa te ancorou. E esse menino passava e eu disfarçava, olhava para a janela, ele passava de novo. E a viagem inteira foi assim, ele conversando com as pessoas. No final da viagem, faltavam uns 80 quilômetros para chegar em Goiânia, eu já estava exausta.
E no ônibus tinha 2 idosas na frente do ônibus, presta atenção que essa disposição é importante. Tinha 2 idosas na frente do ônibus, eu no meio do ônibus e o menino atrás do ônibus junto com a mulher, que eu achei que era a mãe dele. De repente, as 2 idosas chamam o menino. O menino veio do fundo do ônibus, passou por mim, que estava no meio, conversou com as 2 idosas. Elas falaram, filho, o ônibus vai parar ali no posto, desce lá, compra uma água para a avó, você pode ficar com um troco. E ele todo agitado, parecia que tinha transtorno de déficit de atenção. Eu vou lá pegar, me dá o dinheiro, vou lá pegar água, não sei o quê. Foi lá, correu, buscou água no posto para elas, voltou, entregou o troco, elas deram um troco para ele ficou satisfeito com esse dinheiro e saiu conversando sozinho dentro do ônibus. Eu pensei, gente, esse menino é doido. E fui distraindo, e fui vendo ele alegre com o dinheiro, e esqueci, e fui olhando pro danado menino. Quando esse menino passou perto de mim, ele fixou o olho dentro do meu olho. Falei, ferrou para mim. O menino me olhou, agora não tem jeito de eu disfarçar. E ele foi aproximando, e eu fui rezando. Falei, Jesus, tem de misericórdia de mim, esse menino vai puxar assunto comigo, menina tentado. E ele me olhou nos olhos e falou assim, oi, tia. Quando ele falou, oi, tia, aí já era, né? Aí eu já derreti, que eu falei, agora não dá, a menina me chama de tia. Falei, oi, meu bem, tudo bem? Falei, meu Deus, vou ter que conversar com esse menino, eu morta de cansada. Ele falou tudo, como é que você chama? E eu falei meu nome, ele falou o dele, ele começou a puxar assunto, e eu falei, pronto, agora ferrou, agora vou ter que dar assunto até chegar em Goiânia. E num dado momento da conversa, ele falou para mim a seguinte frase, ele falou, tia, posso te pedir um negócio? Eu falei, o que foi, meu bem, o que você quer? Ele falou, tia, deixa eu sentar no seu colo? Ah, e me quebrou no meio, né, gente? O danado do menino pede para me sentar no meu colo. Fiquei constrangida com aquela situação. Falei, pode, meu bem, pode sentar no meu colo, sim. Aí ele sentou no meu colo, sentou, ajeitou, afofou, parecia que estava na poltrona do ônibus. Arrumou, maciou, relaxou, desceu. Depois de uns 2 minutinhos sentado no meu colo, calado, ele suspirou e falou assim, tia, posso te pedir mais uma coisa? Falei, ferrou pra mim. Falei, já tô no inferno, vou abraçar o capeta mesmo. Deixa esse menino pedir o que ele quiser. Falei, pode pedir, meu filho, o que você quer? Ele falou assim, tia, você me dá um abraço? Quando ele falou aquilo, meu coração apertou. Eu passei a mão ao redor do corpinho dele, puxei ele pro meu corpo e abracei ele forte. Quando eu abracei ele, ele fez assim, tia, mas um abraço de mãe é bom, hein? Eu falei, como assim, meu filho, um abraço de mãe é bom? Ele falou, sabe o que é, tia? É porque quando eu nasci, a minha mãe morreu no parto e eu fui deixado na maternidade porque meu pai é usuário de droga. E aí me levaram para um abrigo. Aquela mulher lá atrás, ela é assistente social, ela está me trocando de abrigo, eu estou indo para um abrigo de Goiânia. E eu nunca, tia, tive a oportunidade de ter um abraço de mãe. Esse ano, lá no abrigo, algumas crianças foram premiadas com a oportunidade de ir para a casa de família. E esses meus coleguinhas que passaram o Dia das Mães em casas de famílias, eles vieram contando que um abraço de mãe era algo muito gostoso. Desde aquele dia, tia, todo dia eu dormi pedindo a Deus que um dia eu tivesse a oportunidade de receber um abraço de mãe, porque eu não sabia o que era isso. Ele levantou do meu colo e falou, tia, muito obrigado. O que a senhora me deu não vai fazer falta para a senhora, mas para mim vai mudar minha vida para sempre. Por que eu estou te contando essa história? Para te dizer que existiam coisas preciosas que você recebia, mas que você não dava valor, assim como eu mesma. A partir de agora, os abraços vão fazer diferença, as mães vão fazer diferença, as avós vão fazer diferença, os maridos, os filhos, o local de trabalho, a colega chata, o cafezinho, a reunião, a praia, a farofa, o frango, os desentendimentos, as viagens, o avião, o inferno do aeroporto, tudo isso passa a fazer diferença, porque agora nós estamos numa perspectiva de seres humanos repensados, de seres humanos que entendem que são finitos e que precisam valorizar enquanto estão aqui cada segundo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, estou à disposição de vocês para perguntas. Doutora, eu recebi 2 perguntas. A primeira, como enfrentar todos os conteúdos... Está sem microfone, linda. Está sem microfone? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Então, vou lá. A primeira pergunta, como enfrentar todos os conteúdos que o cotidiano... Não conseguimos te ouvir, Flor.
Será minha internet? E agora? Melhorou? Tô ouvindo, normalmente. Parece que é só você que não ouve, Andréia. Eu ouço baixo. Se vocês quiserem escrever também, estou à vontade, pode perguntar. Como enfrentar? Volta lá, por favor. Obrigado, pessoal que está parabenizando pela palestra. Flor, você está sem microfone. Obrigado, gente, para quem gostou. Quem quiser fazer perguntas aí, estou à disposição. As meninas que... Como enfrentar todos os conteúdos que o cotidiano corrigido nos permitia fugir. Pois é, né? Agora nós vamos ter que enfrentar isso. Nós vamos ter que enfrentar as angústias, nós vamos ter que enfrentar aquilo que nós estávamos fugindo, né? Antes nós não percebíamos algumas situações e agora nós somos obrigadas a percebê-la. Nós não estávamos atentos para a própria vida, nós estávamos correndo, nós estávamos sobrevivendo. E, de repente, nós somos obrigados a olhar para isso tudo, especialmente no nosso trabalho, especialmente na nossa vida familiar. A vida, tem uma música da Marisa Monte que ela fala assim, eu caí de uma placenta no final dos anos 60. A vida é isso, né? Nós caímos de uma placenta, estamos aqui e fomos inventando formas de viver. E fomos enchendo a nossa vida de uma série de coisas, para dar conta de existir. De repente, nós somos obrigados a pensar nessa vida. Nós somos obrigados a refletir sobre elas. Não dá mais para viver como alguém que caiu da placenta. Somos obrigados a olhar para isso tudo. Como lidar com um colega de trabalho extremamente negativo no retorno ao nosso trabalho? Mata ele. Estou brincando. Olhar para o nosso colega de trabalho extremamente negativo. Primeiro, ajudá-lo a perceber as coisas de uma forma diferente. Chamá-lo a olhar para as coisas. Não mata, não, estou brincando. É só um eufemismo. Convidá-lo a perceber as coisas de uma forma diferente. Gente, as pessoas sempre diziam assim para mim, eu odeio a rotina. Eu sempre disse, eu amo a rotina. A rotina é algo precioso. Olha que agora nós fomos retirados exatamente disso. Nós fomos retirados da rotina e isso nos desinstalou. Nós nunca mais vamos dizer que não gostamos da rotina. Nós vamos passar a olhar a rotina de uma forma diferente, o ordinário de uma forma diferente. Eu gosto de coisas extraordinárias. Nada, nós vamos voltar a amar o ordinário, porque o extraordinário, o que sai do ordinário, faz com que nós possamos viver coisas desse tipo. Você vai passar a amar a rotina, porque na rotina há equilíbrio, na rotina há estabilização. A falta de rotina faz com que nós estejamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. Eu poderia falar aqui para vocês durante horas ou em outras oportunidades, porque uma das minhas formações é um doutorado em neurociências, sobre os aspectos que essa pandemia tem gerado no nosso cérebro e sobre como o nosso cérebro pode sair melhor ou pior disso depois da pandemia. Houve uma pergunta aí sobre ansiedade e crise de pânico. Como saber se a ansiedade está exacerbada e como identificar uma crise de pânico? A ansiedade, na verdade, não é algo ruim, né? A gente, no nosso momento contemporâneo, a gente fala de ansiedade como se fosse algo patológico. Ansiedade é comum ao ser humano. Ansiedade é algo que nos move. Ansiedade é aquilo que faz com que a gente busque crescer, ter resultados, vender, correr, emagrecer. Então, a ansiedade, ela é força vital. A ansiedade passa a ser patológica quando ela aumenta, quando ela nos inviabiliza, quando ela começa a atrapalhar os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa vida como um todo. Então, a ansiedade, ela passa a ser patológica no momento que ela te atrapalha. Em psicologia, para facilitar, a gente diz que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Quando você dorme e fica pensando
pensando no dia seguinte, quando você deita e fica pensando na reunião e não consegue dormir, quando você começa a ter medo do que vai acontecer, quando você começa a ter medo de adoecer, quando você começa a ter medo de viajar, quando você começa a ter medo que as pessoas morram, isso é um indicativo de que a ansiedade já está se tornando patológica. Então, tem que olhar para isso. O que é pânico? A palavra pânico é medo. Pânico é a exacerbação do medo. Então, identificar uma crise de pânico é identificar um medo exacerbado. Então, a crise de pânico ela é marcada por sintomas físicos, falta de ar, sensação de que vai infartar, sensação de que vai desmaiar, formigamento nas mãos, tudo isso é característico de uma crise de pânico. Fica aqui uma dica, as pessoas têm mania de dizer assim, isso é coisa da sua cabeça. Não, não é coisa da cabeça. Uma pessoa que está tendo uma crise de pânico, aqueles sintomas são reais. A mente cria o sintoma, mas o sintoma é real. Realmente ela está taquicárdica, realmente falta ar, ela está com hipóxia, e todos os sintomas são reais, criados pela mente, não por uma patologia, mas são sintomas reais. Precisa de tratamento, tem cura, tem qualidade de vida com ansiedade. É só procurar ajuda. Muito bom, estou aí à disposição. Tem gente aí falando que adorou a palestra, muito obrigado pela oportunidade. Tem gente dizendo que é para eu ir aí ao vivo, vai ser o maior prazer, vocês tratem de me convidar. Está sendo um prazer estar aqui com vocês e com certeza eu quero estar com vocês presencialmente para a gente se dar um grande abraço. Tati, Henry, vocês querem acrescentar alguma coisa? Doutora Andréia, eu queria só agradecer demais a palestra, muito bom, viu? E agradecer todo mundo da nossa equipe e as pessoas de fora do hotel que vieram participar aqui, que vieram crescer e vieram ver essa grande oportunidade que é essa crise para nós, né? Para nós que, no fundo, é uma oportunidade para nós crescermos mesmo. Concordo com a senhora 100%. Muito obrigado a todos, viu? Querido, obrigado pela oportunidade, pela confiança. É uma honra estar com vocês. Ter vocês como meus clientes, dentro do meu hall de clientes, é uma honra imensa. Vocês não sabem o quanto. Fiquei felicíssima com o convite. Espero outros convites de vocês. Espero ter oportunidade de estar aí. Quero conhecer a senhora pessoalmente. Outros temas. Muito obrigada, Deus abençoe. No meu coração está cheio de gratidão por essa oportunidade. Eu brinquei sexta-feira em que se as pessoas soubessem o quanto eu amo o que eu faço, eu faria até de graça. Eu não posso contar isso para as pessoas, senão eu não sobrevivo. Mas o que eu faço com muito amor. Eu amo o que eu faço e eu faria até de graça. Talvez esteja aí a chave do sucesso. Eu acho que para a gente ser bom em alguma coisa, a gente precisa amar o que a gente faz. E aí é consequência o sucesso. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Quero conhecer a senhora pessoalmente. Obrigada, Obrigadão. doutora. A equipe também. Muito obrigada. Estamos muito felizes. Obrigado, gente. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, Obrigada. gente. Deus abençoe tchau. vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Espero estar com vocês em outras oportunidades.